Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho trazer aqui mais uma aula para vocês, né? Nessa aula vou mostrar como criar um gráfico de histograma no Excel, né? É um novo tipo de gráfico que nós temos, né? Dentro do Excel a partir da versão 2016, né? Do pacote Office e que possibilita a criação rápida, né? De um gráfico estatístico que mostre a frequência de determinados valores, né? A quantidade, sem a necessidade da gente ter que criar tabelas à parte, né? Para fazer alguns cálculos ou os resumos e aí sim gerar o gráfico, ok? Então eu vou estar mostrando aqui nessa aula como criar esse gráfico de histograma, que já é um gráfico específico que nós temos dentro do Excel, tudo bem? Mas antes de a gente continuar, pedir aí por gentileza, se não forem inscritos em nosso canal, se inscrevam no nosso canal, cliquem aí no curtir, né? Deixem sugestões, comentários, nos ajudem a continuar criando esses conteúdos e levando ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá à nossa aula. Então eu tenho aqui uma tabela, ó, onde eu tenho, vamos dizer, uma pesquisa ou um levantamento, né? Onde eu tenho o nome de várias pessoas, as idades, o sexo, e aí eu preciso saber, por exemplo, eu preciso criar um gráfico que me mostre a quantidade de pessoas que eu tenho por faixa etária de idade. Então, por exemplo, por faixa etária de idade, quantas pessoas eu tenho cadastradas aqui nessa tabela, né? Então seria uma informação estatística. Como eu tenho aqui as idades, eu posso, através das idades, fazer a contagem por faixa etária de idade. Se eu fosse criar isso em algum gráfico padrão, um gráfico de colunas comum, eu teria que criar aqui ao lado uma tabela, onde eu teria que fazer a contagem por faixa de idade, digitar esse valor ou incluir uma fórmula para contar e ter esse resultado, e aí depois gerar o gráfico de colunas. Nesse caso, como nós temos o tipo de gráfico de histograma já dentro do Excel, eu não vou precisar ter esse trabalho de criar uma tabela auxiliar, uma tabela à parte. Porque o gráfico de histograma já vai fazer a contagem e gerar o gráfico para nós de forma automática. Esse gráfico de histograma, a gente tem ele a partir da versão 2016 do Excel para cá, né? Então eu vou vir aqui, ó, na guia inserir, e aqui dentro do grupo gráficos, a gente tem ele aqui, ó, inserir gráfico de estatística. Ele tá nesse daqui, ó, gráfico de estatística. E aí ele tem três tipos aqui, né? Eu tenho o histograma em si, o gráfico de Paretos, que seria com frequência, seria o histograma, né? Em ordem decrescente, e a frequência acumulada, né? Então tem aqui o gráfico de Pareto e tem esse gráfico aqui de estreita, né? De caixa estreita, que seria para análise de ações, variações aí de valores. No nosso caso a gente vai usar o histograma. Só que antes de eu clicar nele aqui, no tipo do histograma, eu tenho que primeiro selecionar os valores. Então eu vou selecionar aqui todas as idades. Então eu posso selecionar com o mouse, assim, clico, seguro e arrasto. Ou eu posso usar a tecla de atalho. Clica aqui no começo, segura a tecla Ctrl Shift e a seta do teclado para baixo. Ele vai selecionar todas as células digitadas, né? Então Ctrl Shift, seta para baixo. Vou voltar aqui para o início, deixa selecionadas as idades. Aí eu venho aqui no inserir. E aí eu vou pedir o gráfico de histograma. Cliquei. E pronto, olha lá. Eu já estou com o meu gráfico aqui pronto. Observe que ele fez a frequência, ó, por idades. Então ele fez de 1 a 17 anos, de 17 a 33, de 33 a 49, né? E aí ele já separou por faixa etária. Ah, mas cadê a quantidade? Para a gente ver a quantidade, eu vou vir aqui, ó, neste botão de elementos, né? Mais elementos, rótulo de dados, ó. Aí eu clico aqui no rótulo de dados e aí ele coloca a quantidade aqui, ó, sobre a coluna. Eu vou vir aqui na página inicial, vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra, ó. Ó lá. E eu tenho a quantidade de pessoas por faixa etária de idade. Então, por exemplo, de 1 a 17 anos eu tenho 34. De 17 a 33, 38. Entre 33 e 49 eu tenho 23. Entre 49 e 65 eu tenho 46. Entre 65 e 81 eu tenho 39. Entre 81 e 97 eu tenho 20. Observe que ele fez por faixa etária de idade de 16 anos. A cada 16 anos ele fez a contagem. Ah, como é que eu faço para mudar isso? Tem como alterar essa faixa etária de idade? Tem. Eu vou vir aqui, ó, no eixo
né, horizontal aqui no eixo onde eu tenho a faixa etária de idades. Eu vou clicar 2 vezes, dou um duplo clique. Observe que ele abriu aqui do lado, ó, o painel, aqui do lado direito, o painel de formatar eixos. Essas propriedades que eu vou usar, elas são um pouquinho grandes, então eu vou aumentar um pouco esse painel, ó. Vou aumentar pra gente ver todas as propriedades, ó. Elas estão aqui, ó. As propriedades que eu vou estar utilizando, ó. Elas são essas. Então observe que ele tem aqui, ó, compartimentos. Ele chama essa parte aqui de baixo de compartimentos. Como é que ele está dividindo, né, as nossas idades. Ele fez aqui automático. Eu poderia pôr por categoria. Olha lá, categoria não vai servir, porque aí ele vai me dar a quantidade aqui. Ele vai somar, tá vendo? Ele somou as idades. Então automático, ó, pedir aqui automático. E aí ele tem uma opção chamada largura do compartimento. Ou seja, se eu marcar aqui a largura do compartimento, ó, eu posso determinar a faixa etária. Lembra que eu falei que ele estava indo a cada 16 anos? Ó? Eu posso pôr para ele de 10 em 10. Faixas de 10 anos, ó lá. De 10 em 10. Então, entre 1 e 11 são 22, entre 11 e 21, 21 e 30, e 1, 31 e, entre 31 e 41 anos, entre 41 anos e 51. Então, observem que eu posso determinar aqui a quantidade que eu quero para cada valor, tá? Então, observe que eu tenho ali a largura do compartimento. Então, ele já determinou aqui as quantidades. E veja que o legal desse gráfico de histograma é que, além dele criar o gráfico, ele mesmo já faz a contagem pra gente. Então, isso para quem faz análises estatísticas, isso é excelente, né? Porque aí eu tenho alguns valores, eu preciso fazer análise, ele faz isso de forma mais rápida, né? Aí um detalhe, tem gente que fala, mas as colunas ficaram muito juntas. Aí nesse caso é questão de formatação. Eu posso vir aqui em qualquer coluna, clicar 2 vezes, né? E aqui, ó, na largura do espaçamento, ó, aqui em largura do espaçamento é só aumentar um pouco, ó. Vocês aumentem aí a largura do espaçamento, ó. E aí eu tenho as minhas, aí eu separo as minhas colunas. A tendência do histograma é ficar tudo junto, né? Mas eu posso clicar na coluna e ali e ajustar. O restante seria só você mudar o título do gráfico, né? Por exemplo, né? Número... Opa, posso pôr aqui. Número de pessoas por faixa de idade. Olha lá, número de pessoas por faixa de idade, tá vendo? Aí seria a questão depois de vocês fazerem aí a formatação no gráfico de vocês, ok? E aí eu quero mostrar agora uma outra coisa que o histograma pode fazer também e que é muito útil também e ajuda a gente. Aqui eu fiz a contagem, ele separou por faixa etária de valor, né? Por faixa de valor e contou, né? Ele fez as contagens aqui que eu acabei incluindo os rótulos. Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu vou vir aqui na planilha 2, é no caso quando eu trabalho com categorias. Então, por exemplo, eu tenho aqui os vendedores e os valores de venda de cada vendedor. Então, observe que o nome dos vendedores, ó, se repete diversas vezes e aí eu tenho os valores de vendas ali, ou de unidades, de cada vendedor, né? Eu vou ter aqui os valores de cada vendedor. E aí eu quero criar um gráfico que me mostre o total que cada vendedor vendeu. Qual é o total de cada vendedor aqui? Eu quero um gráfico. Muita gente faria esse gráfico usando tabela dinâmica, porque aí eu poderia selecionar aqui, gerar uma tabela dinâmica, e aí a tabela dinâmica já somaria os valores pelo vendedor. Ou então eu criaria uma tabela aqui ao lado com os nomes dos vendedores e faria uma soma para cada vendedor, e aí eu iria gerar o gráfico. Porém, se eu já tenho essas informações dos vendedores, os valores, poderia ser categoria, país, algo que seja repetido, e eu quero somar tudo para gerar o gráfico, eu posso usar o próprio gráfico de histograma que a gente acabou de ver para fazer essa soma para a gente. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar a tabela toda. Nesse caso, como eu quero pegar a tabela inteira, eu posso segurar o Ctrl, Shift e o asterisco, ele vai selecionar a região atual. Então eu clico em qualquer lugar da tabela, ó, clico em qualquer lugar da tabela, Ctrl Shift asterisco para ele selecionar a região atual. Aí eu vou vir aqui no inserir, aqui em cima, né, ó, na guia inserir, histograma, né, gráficos de estatística, histograma. Vou clicar aqui no histograma. Pronto, ó. Observem que ele criou o mesmo gráfico da tabela anterior, né, ó lá.
ele pegou por faixa de valores, né? Ele pegou os valores aqui, o menor valor, e aí fez um cálculo aí e dividiu. Eu vou vir aqui no botão, ó, de elementos do gráfico e vou pedir o rótulo de dados. Observe que ele está contando, ó, a quantidade por faixa de valores. Mas eu não quero que ele conte por faixa de valores. Eu quero que ele me mostre o total desses valores por categoria. É muito simples. Vem aqui no eixo horizontal, ó. Vem aqui no eixo horizontal, clica 2 vezes. Ele vai abrir o nosso painel aqui do lado direito. A única coisa que vocês vão precisar fazer é mudar o compartimento, aqui os compartimentos, mudar ele para categoria, ó. Vou pedir para ele fazer por categoria. Pronto, ó. Ele automaticamente gerou aqui as categorias pra gente, ó, com o nome dos vendedores e a soma de cada vendedor, ó. Então ele tá falando que a Margarete vendeu 1.588. O André vendeu 2.575. A Laura, 2.760. Então observe que ele já somou para mim por categoria. E se eu quiser conferir, ó, eu vou fazer aqui, ó, eu vou conferir. Eu vou pegar aqui, ó, Margarete. Vamos lá, eu vou somar aqui do lado, ó, igual. Vamos lá. Vou pegar o valor da Margarete mais esse mais, vamos ver onde tem mais, aqui embaixo, ó, Margarete. Eu acho que são só esses 3, né, ó. Só conferir pela Margarete, são esses 3 valores dela. Ó lá, 1.588. Então vejam que ele automaticamente somou os valores pra gente, sem a necessidade de eu ter que fazer tabelas à parte ou gerar uma tabela dinâmica só pro gráfico aí desse total, né? Então vejam que ele ajudou. E aí aqui é a mesma coisa, se eu quiser eu clico 2 vezes, né? Aqui na coluna, venho aqui, ó, e mexo na largura do espaçamento, ó. Aí eu posso espaçar um pouco as minhas colunas, né, ó. Aí eu posso vir aqui em cima e mudar o título do gráfico, né? Posso pôr aqui total de unidades por vendedores. Olha lá, total de unidades por vendedores. Então observem que automaticamente ele fez essa soma. Então olha só como que uma ferramenta, né, o gráfico, ele já nos ajuda na hora de gerar um resumo, né? Eu não preciso ficar criando tabelas de soma ou criar uma tabela dinâmica para apresentar o total. Basta eu selecionar a coluna com as categorias que eu quero, a coluna dos valores, fazer o histograma e mudar aqui embaixo o meu eixo, né? Mudar aqui as opções do eixo, né? De automático, que ele faz pelos valores, né? Pela frequência, mudar eles por categoria e aí ele vai fazer a soma pra gente desses valores, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. É mais uma opção de gráfico para ajudar vocês nos relatórios, né? Deixem as sugestões de vocês aí, coloquem se vocês já conheciam ou como que vocês faziam essa ferramenta. Eu sei que tem outras ferramentas, outras formas de gerar esses gráficos, né? Compartilhem conosco aí as experiências de vocês, né? Se inscrevam no nosso canal se não forem inscritos, ativem as notificações, mostrem essa dica para os amigos, né? Compartilhem e nos ajudem a levar o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!